aqui. Vamos ver como no código tá aqui. Ó, tá entrando no novo jogo. Olha, vocês estão vendo isso daqui? É um novo jogo. Agora vou adicionar um nome para esse jogo. Não, eu vou. Edition. Vamos ver agora. Oh. La Laker. La. Confirme. Boa não. Vamos lá. Não. Gente, eu acho que eu não sei lançar uma porra. Não é? Usa. Vou jogar com Phoenix. Boa. Agora tem que ir. Yeah. Não sei assim. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E